Olá, está começando agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria entre a Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo, eu sou vice-coordenador do comitê e sou o âncora desse programa, que recebe convidados, pesquisadores que utilizaram nossos serviços como campo para suas pesquisas e trazem para a gente a devolutiva desse trabalho. Hoje eu estou aqui com a Vanessa Nogueira Martinez. Isso. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. A Vanessa é bióloga e é mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. O tema de hoje é um tema muito importante para nossos serviços, principalmente unidades básicas, hospitais, que atendem as pessoas com tuberculose. Tuberculose que é uma doença transmissível, das mais graves, das mais frequentes, que mais matam, né, no nosso município, e que tem aí uma relação muito grande com a pobreza, com questões sociais, com moradias inadequadas, né, e é disso que a gente vai falar hoje com a Nogueira, que fez uma dissertação, né, de mestrado pela Faculdade de Saúde Pública, chamada Equidade em Saúde, o caso da tuberculose na comunidade de bolivianos do município de São Paulo. Vanessa, fala um pouco aí da sua história, como é que você chegou nesse tema? Isso. Então, antes de começar a fazer o mestrado, eu já me interessava em estudar sobre acesso à saúde de grupos minoritários, né? E como eu sou da zona leste do município de São Paulo, frequento as regiões centrais, eu sempre tive contato com imigrantes bolivianos, né? E eu já sabia que eles tinham problema com tuberculose, aí surgiu a ideia de eu estudar esse grupo minoritário com relação ao acesso à saúde relacionado à tuberculose. Que é uma coisa, né, que estava fazendo muita falta, né? Porque sim, é uma questão sim. que está colocada nos serviços, pessoal que trabalha nas unidades, nos AMAs, reconhece a presença, né, dessa nova população de imigrantes. Isso. Né? E eu fiquei pesquisando, eu soube que você ganhou um prêmio, é isso? Isso foi o prêmio de incentivo em ciência e tecnologia para o SUS, né? Na verdade, o Ministério da Saúde, ele abre inscrição para esse prêmio todos os anos, né? Eu me inscrevi e fui uma das 5 finalistas que ganhou menção honrosa em Brasília pelo próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Meus parabéns. Obrigada. Né? É uma honra, né? Uma pesquisa realizada aqui na rede do município receber tal honraria. Vamos falar um pouco aí sobre a comunidade boliviana. Como é que é a história dessa comunidade? Como é que eles vieram para o Brasil? Então, a imigração boliviana ela se intensificou para o município de São Paulo na década de 80, né? E eles começaram a vir atraídos pela oferta para trabalhar nas oficinas de costuras, que são localizadas na região central do município, porque essa área ela não exige experiência prévia e oferecia grandes salários, né? Prometia grandes salários. Então, a imigração ela começou, boliviana, não ela começou, mas começou a aumentar essa quantidade de imigrantes. E mais por em causa São Paulo disso. mesmo. São Paulo Isso, principalmente no município de São Paulo. O resto do Brasil não é tão frequente. Isso, não é tão frequente, é principalmente no município. E eles vieram para costura, né? Para setor têxtil, mas eles estão hoje em outras áreas também? Sim, né? Área de artesanato, mas principalmente, até hoje, não só no início da década de 80, mas até hoje a maioria deles vem para trabalhar na área de costura, na indústria têxtil. E como é que está a questão social dessa população? Que a gente aqui e lá ouve falar de casos de trabalho escravo, de pessoas que são encontradas em situações precárias. Como é que... Então, como a maioria deles vem trabalhar nessas oficinas, essas oficinas são ilegais, né? Porque trabalham com imigrantes ilegais. E essas oficinas, elas são escondidas, né? Então, elas trabalham a janela e portas fechadas, né? Condições muito precárias, com uma grande quantidade de imigrantes trabalhando junto. Eles dormem, eles vivem no mesmo local que eles trabalham, em condições bem precárias mesmo, né? Então, é um ciclo que começou desde a década de 80 e continua até hoje.
E vem com as famílias também? Sim, geralmente, antes vinha mais os homens, né? Depois eles se estabeleciam e traziam a família, mas agora está equilibrado entre homens e mulheres, né? Família. Você chegou a conhecer algum desses estabelecimentos, moradias? Infelizmente, não. Eu até ia marcar uma visita com uma oficial de saúde, né? Mas acabou não dando certo. Mas eu tive bastante contato com eles nas unidades básicas de saúde, com qual eles faziam tratamento para tuberculose. Ah, ok. Fala um pouco agora sobre o desenho da tua pesquisa. Como é que foi que você fez o campo? Como é que é o teu material, o teu método? Então, foi um estudo descritivo, né? E os principais objetivos foi analisar o comportamento da tuberculose na comunidade de imigrantes bolivianos residentes nos bairros do Belém, Bom Retiro, Brás e Pari, né, que são regiões que têm uma grande quantidade de imigrantes bolivianos, no período de 1998 a 2008. Né, foram dados colhidos na Covisa. E também comparando com os brasileiros também que estavam em tratamento nesse mesmo período. Além disso, foi analisar possíveis inequidade ou possíveis disparidades no atendimento entre esses imigrantes comparando aos brasileiros, né, no mesmo período de estudo e na mesma região de estudo. E também, além disso, foi feita uma entrevista pessoal com os imigrantes, né, que se tratam residentes nesses bairros de estudo, que estavam em tratamento com a tuberculose no período de 2009, com o objetivo de analisar como que era o atendimento, o acesso à saúde, sobre a ótica desses próprios imigrantes. Você escolheu esses distritos, mas eles, na verdade, estão em outros lugares também, né? Sim, tem Eu trabalhei na Vila Maria, por exemplo, e tinha um monte de gente Casa lá. Verde, mas assim, as regiões que têm maior quantidade mesmo, tem maior concentração, está entre... Você escolheu as regiões que têm a maior concentração. Isso. Aí tanto você olhou no banco de dados do Sinan, né? Isso. Como pegou e foi lá conversar com eles. Conversar com eles que estavam em tratamento para tuberculose. Somente as pessoas que estão em tratamento, que era o seu objeto, Isso. né? Não era a população. Isso. Em geral, era a população que adoecia de tuberculose. Isso. Interessante. Vanessa, o que é que você acha? O que é que você achou de ter trabalhado com o dado do Sinan? Porque, né, é um material que está aí disponível, né, para pesquisas, para investigações, mas não é muito utilizado. Como é que foi essa tua experiência de usar o dado de produção do Sinan, que é o Sistema Nacional de Doenças de Agravos de Notificação Compulsória, né? Isso. Foi ótimo, foi o que viabilizou o meu trabalho, na verdade, né? Porque sem esses dados o trabalho não ficaria bom, né? Eu descobri várias coisas relacionadas à tuberculose com os bolivianos, né? E assim foi essencial para a construção do meu trabalho, né? Então eu acho interessante as pessoas que precisam realmente procurar, porque ajuda muito, né? E está pronto, está disponível, né? É só você pedir, o pesquisador que se interessar, entra em contato com a Vigilância em Saúde, que é regional, que é a SUVES, ou a central, que é a Covisa. Isso né? mesmo. Muito bem. E quais foram os resultados dessa análise dos dados do Sinan? Os principais dados foram que no período de estudo, que foi de 1998 a 2008, nesses bairros onde eu estudei, foram encontrados 2.434 casos de tuberculose, né, dos quais 67,5% eram brasileiros, né, 30% bolivianos e 2% de outras nacionalidades, né. A participação boliviana foi crescente no período de estudo, né. No início de 1998 era de 15%, se comparado aos brasileiros, e em 2008 era de 53%. Então, em 2008, tinha mais bolivianos em tratamento para tuberculose do que brasileiros, né. Nesses bairros que você estudou? Isso, nos bairros que eu estudei. Que são os bairros do centro de São Paulo. Isso, centro e região leste, né, que é o Belenzinho. E também nesse período houve uma queda de 43% de casos de tuberculose entre brasileiros, mas houve um aumento de 250% entre bolivianos, né, no período de estudo.
E, em 2008, a incidência de tuberculose na área de estudo era de 3,5 vezes maior do que de todo o município. Né? Então, esses dados foram possíveis através da Covisa, essas conclusões. É como se a gente estivesse vencendo a batalha contra a tuberculose nos brasileiros, sim, residentes do centro, né? Uhum. E a gente está perdendo por causa dessa nova população que está... É que, na verdade, a imigração ela vai aumentando com o tempo e também a adesão deles vai aumentando com o tempo, né? Então, como a adesão foi sendo cada vez maior, também houve maior aumento do número de casos entre bolivianos. Entendi. Mas você chegou a analisar a questão da cura, se está melhorando? Isso. As taxas são mais favoráveis para os bolivianos, né? Então, a taxa de cura é maior entre os bolivianos, a taxa de abandono é menor entre os bolivianos, né? Então, geralmente, a de comorbidades é menor entre os bolivianos também, né? Então, geralmente, as taxas elas são mais favoráveis aos bolivianos do que os brasileiros, mesmo que o número de casos esteja aumentando entre eles. Está aumentando também porque está aumentando a adesão, o número exatamente. de pessoas. Isso, e a imigração. E talvez também estão descobrindo mais, né? Sim. Pode ser que, se eles estavam ilegais... eles continuam ilegais, né? Mas aqueles que não sabiam, por exemplo, que tinham direito à saúde, eles começam a saber, então começa a aumentar a adesão, começa a aumentar o campo de atendimento do SUS, né? Então também vai aumentando o número de casos. Muito interessante. Uhum. Mas, Vanessa... do que você estudou, o que é que você acha que torna o boliviano residente em São Paulo, né? A gente está falando de bolivianos da Bolívia, está falando de bolivianos residentes no município de São Paulo. O que é que torna eles tão vulneráveis à tuberculose? Então, na verdade, quando eles vêm para cá, quando eles emigram para o município de São Paulo, eles vêm com o intuito, na maioria deles, para trabalhar nessas oficinas de costura, né? Quando eles vêm trabalhar nessas oficinas de costura, por essas oficinas serem ilegais, trabalham a portas e janelas fechadas, não tem iluminação da luz solar, não tem circulação de ar, eles trabalham com muita gente, muitos imigrantes juntos, né? Uhum. Além disso, que já propicia o desenvolvimento do bacilo da tuberculose, eles têm baixa nutrição, né? Trabalham muitas horas por dia, né? Tem o fator do estresse social, pelo fato de ser imigrante ilegal no local com uma cultura totalmente diferente, né? Então, todos esses fatores, eles fazem com que eles sejam vulneráveis, né? A adquirir a tuberculose e os sintomas da doença. E outras doenças também, com certeza. Isso, com certeza, né? Outras doenças também. A taxa de alcoolismo nessa população, de HIV, né? O abuso de drogas, que são também fatores que costumeiramente a gente vê associado à tuberculose. Isso. O que é que você identificou? Isso. No caso desses imigrantes, a taxa de alcoolismo é muito baixa, né? De comorbidades também, que seria HIV e outras doenças que estão junto com a tuberculose, porque eu acredito que, como a maioria deles vem aqui para trabalhar, a maioria deles vem para cá saudáveis, para o trabalho. Né? Então, não tem a taxa de AIDS é baixíssima, de alcoolismo também. Como eles trabalham a maior parte do dia, não poderia trabalhar alcoolizado. Uhum. Né? Então, essas taxas elas são bem menores entre eles do que para os brasileiros, por exemplo, que com tuberculose é comum ter AIDS e ter outros problemas relacionados à tuberculose, alcoolismo, esse tipo de coisa. Né? Muito interessante, Vanessa. Para você que está ligando a televisão agora, esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, que está falando hoje sobre o tema tuberculose na população boliviana residente em São Paulo. E a convidada é a Vanessa Nogueira Martinez, mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Vanessa, e aí um ponto muito interessante da tua pesquisa que eu achei é a questão da equidade, né? Uhum.
você explica para a gente um pouco, para nosso telespectador que não está familiarizado com a palavra, o que é que se fala quando usa-se essa palavra equidade? Muita gente confunde equidade com igualdade, né? Só que são diferentes. Igualdade é quando todo mundo são tratados da mesma maneira, né? Não importa a cultura ou a cor, né? São tratados exatamente iguais. E equidade é quando eles são tratados iguais, é claro, só que de acordo com as suas diferenças, né? As pessoas elas não são iguais. Por exemplo, no caso de imigrantes, eles pertencem a uma cultura diferente, têm uma linguagem diferente. E equidade seria você levar em consideração tudo isso, as diferenças específicas de cada um, né? Quer dizer, eles têm que ser recebidos, tratados não apenas como igual ao brasileiro, ter o mesmo direito do brasileiro, mas eles também têm que ter um cuidado especial. Sim. Porque, enfim, eles são pessoas que têm outras necessidades. Isso, né? Outras necessidades. A questão do idioma é uma questão que pega no atendimento do boliviano? O que é que você acabou descobrindo nas suas entrevistas? Sim, aí? pega. Eu fiz a entrevista pessoal com eles, né? Isso não tem como você descobrir nos dados do Covisa, né? Da Covisa. E mais de 40% deles relataram que os profissionais de saúde têm dificuldade de compreender o que eles falam e também mais de 40% relataram que eles têm dificuldade de compreender o que estão explicando os médicos e os profissionais de saúde, né? Na verdade, isso é uma barreira, né? Que todo mundo é uma barreira que todo mundo não vê porque pensa que espanhol todo mundo entende, né? Português entende espanhol, mas não é bem assim, né? Quando está relacionado a um tratamento de uma doença tão importante como a tuberculose, é uma barreira, pode ser considerada uma barreira no atendimento, a falta de comunicação ou a comunicação ineficiente. Na minha experiência lá na Vila Maria, a gente inclusive tinha bolivianos que não eram falantes do espanhol. Ah, sim. Né? Uhum. São a minoria que vem para cá e falam indígena, né? A maioria deles falam espanhol, né? Falam indígena também, só que falam espanhol. Agora, os que só falam indígena são poucos, né? Existem casos, porque está aumentando cada vez mais o número de imigrantes, inclusive esses que são mais afastados da região central da Bolívia, né? Que são mais povos pequenos que ainda falam indígena, mas a maioria fala espanhol. Muito bem. O direito... voltando para a questão da equidade, o direito do boliviano ser atendido pelo sistema público de saúde do Brasil é o mesmo do brasileiro? Qual é a lei que ampara esses... Sim, no Brasil, né, o direito à saúde e à educação são universais, né? Então, tanto cidadãos ou não cidadãos, imigrantes legais ou ilegais, eles têm o mesmo direito que o brasileiro à saúde e à educação, né? Então, a Constituição brasileira ampara isso, né? Só que muitos não sabem, né? Mas está na lei brasileira, né? Todos têm o mesmo direito. Porque eles acabam pagando impostos para o Brasil, né? Também. De alguma forma, sim, né? Então, mesmo sendo ilegais, eles têm direito à saúde. E há leis internacionais que amparam esse status do imigrante? Como assim, na Bolívia ou no... Aqui leis internacionais, né, que são de todos os países. Não, geralmente nos outros países os imigrantes ilegais não têm direito à saúde, né? Eles não podem acessar o sistema público daquele país. Isso, exatamente, né? O Brasil é pioneiro, vamos dizer assim, nesse sentido. É um país que recebe, né, os estrangeiros de uma forma que nenhum país estrangeiro recebe. O Brasil recebe. Muito bem. E que eu te perguntar mais, que conclusão você acabou chegando na tua pesquisa? Além da língua, há outras barreiras para o acesso do boliviano ao atendimento em tuberculose? Não, com relação à igualdade, né, como eu havia falado antes, não. O que eu cheguei à conclusão é que eles são tratados igualmente aos brasileiros. Eles não têm preconceito, não tem nada disso, né? Mas a equidade, realmente, a única falha é essa, é a falha da comunicação. E
que nem eu falei, é uma barreira invisível, né? Nem todo mundo percebe, porque todo brasileiro acha que compreende bem espanhol e não é bem assim, né? Então, é o que eu mais percebi, essa questão. A equidade existe, né? Porque as taxas, inclusive de cura, de abandono, são melhores entre os bolivianos do que os brasileiros, né? Só que ela é falha, né? Então, o processo de igualdade, ela leva a equidade, mas ela ainda não está 100%. E, enfim, o tratamento tem sido bem sucedido. Sim, sim. Tem conseguido atingir muito bem. Então, Vanessa, conta algum fato, alguma história interessante do teu campo, algum fato, alguma entrevista que você achou interessante? Que eu achei interessante foi que eles são... O boliviano, ele é muito... A cultura dele é muito diferente do brasileiro. Eles falam muito baixo, são muito tímidos, né? Uhum. E quando você está fazendo entrevista com eles, chega um momento que você tem uma certa intimidade, né? E eu falava com eles, mas por quê? Eles falavam que tinham dúvidas, né? Eles perguntavam para mim, porque eu falava em espanhol com eles, então eles entenderiam comigo, né? E não entendem com os médicos. E eu falava, vocês não podem ter vergonha de falar com o médico, vocês têm que perguntar tudo que vocês perguntam, não pode ter medo, né? E eles falavam que não tinha vergonha, né? Que não tinha medo e nada disso. Mas era que o brasileiro, quando não entende o estrangeiro, ele começa a falar mais alto. É uma cultura, né? O estrangeiro ele não é surdo, né? Mas, enfim. E da cultura deles, alguém que fala mais alto quer dizer que está brigando com você, né? E porque eles falam muito baixo. Então, eles não perguntavam mais, eles paravam de perguntar porque eles achavam que estavam incomodando, porque eles falam muito alto para ver se eles entendiam que eles estavam falando em português. Então, é também outro problema de comunicação e de cultura também, né? Então, na verdade, eu achava que eles eram tímidos, mas eles não são tão tímidos. É a cultura deles falar baixo, né? E o brasileiro não entende isso. A gente tem aquela mania de falar alto, porque acha que o estrangeiro vai entender falando alto. Vanessa, quem já foi em aeroporto internacional fora do Brasil, que tem brasileiro, sabe do que você está falando. Isso, exatamente. A gente é um povo barulhento. Exatamente. E eles se sentem um pouco assim, eles ficam com medo de perguntar porque acham que estão levando bronca dos médicos, dos profissionais de saúde, porque eles levantaram a voz. E não é bem assim, né? Então, foi um fato assim bem interessante, que está relacionado à cultura deles e até ao comportamento, e que acaba atrapalhando um pouco a questão do tratamento da tuberculose. Muito bem, Vanessa. Então, Vanessa, a gente está chegando ao fim do programa. Queria que você desse, assim, que recomendações, diante dos dados que você colheu na sua pesquisa, que recomendações você daria para os serviços de saúde para atender melhor essa população? Então, eu acharia assim, interessante que nessas unidades básicas, que é onde ocorre o tratamento da tuberculose, localizadas em bairros que tem uma grande concentração de imigrantes bolivianos, que tivessem intérpretes, né, da língua espanhola, que fossem capacitados para explicar não só a tuberculose, porque eles não estão ali só para tratar a tuberculose, né? Nessas unidades tem muito imigrantes bolivianos tratando de todo tipo de doença possível, né? Sim. Capacitados para explicar, para tirar dúvida, até para explicar para eles com relação à tuberculose, os sintomas, os efeitos colaterais dos medicamentos que eles acabam não sabendo, eles tomam sem saber, né? E eu acho que seria muito interessante isso, além de panfletos, a língua espanhola. Existe nessas unidades panfletos relativos à tuberculose, mas não existe relativo a outras doenças, né? E tem bolivianos tratando de outras doenças também, né? Então, seria interessante colocar panfletos em espanhol, distribuir ou colocar cartazes, e até o intérprete seria bastante interessante. Eu acho que seria um fator que realmente faria com que a equidade fosse 100%. Que é um pouco difícil, né? As unidades que têm algum descendente ou pessoa de origem hispânica até que se vira com ele. Isso, Mas quando não tem, aí fica difícil. Fica difícil. Né? E o que você diria para o profissional, que é nosso público-alvo, que está atendendo pessoas, né, da região da Bolívia, muitas vezes com tuberculose, ou mesmo de outros países? O que é que
O que é que você diria? Eu acho que seria interessante, como nessas unidades, não só nas que eu estudei, mas outros bairros que também tem uma grande quantidade de imigrantes, tentar saber mais sobre a cultura dos bolivianos, né? É difícil tentar aprender a língua, né? Por isso que seria interessante um intérprete, né? Sim. Mas se tiver facilidade, né, de tentar entender até a cultura, porque a cultura atrapalha um pouco, porque a cultura deles são bastante diferentes da nossa, né? Procurar se informar, porque seria uma questão interessante assim para melhorar bastante o atendimento deles e para fazer com que eles fiquem, os profissionais de saúde não estejam tão distantes dele no sentido de procurar ajuda, de procurar um conforto, vamos dizer assim, né? Então, se aproximar mais nesse sentido. Entender que todos nós temos direito à saúde, sim, tanto nós como nossos irmãos de outros países, né? E tratar igual uma pessoa que todo mundo é ser humano. Com certeza. E tem direito à saúde de uma forma igualitária, né? Muito bem. Estamos chegando ao fim do programa Insight. Hoje recebemos aqui nos estúdios da Escola Municipal de Saúde Vanessa Nogueira Martinez, bióloga e mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. A dissertação da Vanessa estará disponível no site da BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O site é o sms.sp.bvs.br. Obrigado por sua presença, Vanessa. Obrigada a vocês, né, por terem me convidado, né, uma oportunidade para estar divulgando a minha pesquisa, né. Também gostaria de fazer um agradecimento ao meu orientador da pesquisa, Dr. Eliseu Alves Waldman, né. E é isso, muito obrigada. Hoje o programa Insight teve como tema a tuberculose na população boliviana residente em São Paulo. Eu sou Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, às 14 horas, aqui no canal profissional da Rede São Paulo Saudável. Lembrando sempre que essa TV é feita por você e para você.